Queridas, amados e amadas, né? Aqui quem fala com vocês mais uma vez, de novo, novamente, voltamos. Professor Matheus Lobac, né? Professor de História, que vocês já conhecem pela minha face, pela minha voz e pelas aulas, né? Que já está até um pouco repetitivo, né? Mas, enfim, espero que estejam todos bem, espero que estejam todos se cuidando, espero que estejam todos mantendo as medidas de saúde e de cuidado para que, né, o mais breve possível, a gente possa de novo estar se reencontrando em sala de aula, né, visto que atualmente essa situação não é possível. Mas, enfim, é o meu desejo aí que esteja todo mundo bem, que esteja todo mundo sem nenhum tipo de problema de saúde, né? Isso, inclusive, sempre vai ser o meu desejo, com ou sem pandemia. Mas, enfim, hoje a gente vai falar sobre a Revolução Russa, né? A Revolução Russa que foi responsável, né, no seu contexto, pela inauguração do primeiro Estado socialista da história do mundo, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No final do século XIX, no início do século XX, havia cada vez mais um crescimento das políticas do socialismo científico, né? Muito inspirados nas doutrinas do Karl Marx, do Friedrich Engels. Esses caras aí do socialismo científico pensavam uma sociedade a partir de uma luta de classes e buscavam uma revolução proletária, ou seja, uma revolução dos trabalhadores contra a burguesia. Inclusive, o socialismo foi uma vertente política que ganhou muita força durante o século XX, chegando inclusive a dividir o mundo durante a Guerra Fria, né, no chamado mundo bipolar, em que havia uma disputa muito grande entre o capitalismo norte-americano e o socialismo soviético. Então, esse socialismo soviético que marcou história no mundo, que inaugurou o primeiro Estado socialista, que inaugurou uma série de revoluções ao longo do século, acabou marcando a sua posição na história, né, em toda a história do mundo. Então, por isso, hoje a gente vai falar sobre esse tema, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre como que aconteceu a inauguração desse Estado socialista, entender o que era a crise russa que caía, né, sobre o país, sobre quais eram os conflitos daquele momento e por que essa revolução aconteceu, né? Porque história é processo. História não são fatos isolados, né? Então, não dá para pensar que as pessoas quiseram, em 1917, simplesmente sair de casa e matar o imperador, né? Matar o czar. Isso não acontece. É necessário que haja uma motivação política, social, para que isso aconteça. Já adiantando, né? Spoiler, a população matou o imperador, matou o seu czar. Então, a gente vai ver um pouquinho hoje desse processo, como é que isso aconteceu. Antes de mais nada, nossa data histórica do dia de hoje, 25 de junho de 1950, foi o início da Guerra da Coreia. Tá? Para quem não sabe, aí, a Guerra da Coreia, entre 1950 e 1953, que dividiu justamente entre a Coreia do Sul capitalista e a Coreia do Sul socialista, né? Que sofria a influência da União Soviética. Vamos lá, então, tranquilo? Vem comigo! Então, a primeira coisa que a gente tem que estabelecer, senhores e senhoras, e queridos, e queridas, e amados, e amadas, é como é que era essa Rússia, né? Como é que essa Rússia pré-revolucionária se dava, né? Porque a gente tem que primeiro entender o seguinte, né? Esses movimentos revolucionários, todos eles acontecem porque alguém está com muita raiva de outra pessoa, sabe? Tipo, não tem nenhuma outra grande motivação para você pensar isso, né? Assim, é óbvio que a gente vai dar vários outros fatores e vários outros motivos. A gente vai dizer que aconteceu por causa da revolta social, da fome, que aconteceu por causa da miséria, e tudo isso, obviamente, são os fatores que geram o movimento, mas é necessário a gente entender que tudo isso, que miséria, fome, pobreza, gera raiva, né? Deixa as pessoas com raiva. Então, essas pessoas raivosas, obviamente, vão se juntar em algum movimento, né, que obviamente vai tentar destituir o czar ou que vai tentar destituir qualquer pessoa. Inclusive, isso é muito importante de a gente começar a entender. Então vamos lá. Rússia, do autoritarismo do czar ao totalitarismo do partido. Ou seja, todo o movimento aí da Revolução Russa. É importante, o primeiro termo que a gente tem que destacar para poder entender o que está acontecendo, né, no território lá dos russos, é o termo czar, né? O termo czar, que é, obviamente, uma referência aí ao imperador russo, que assim ele era chamado, né? Ele era referido a si como czar. Então, por que isso, né? O nome czar ele vem, obviamente, de uma referência ao nome César. O imperador romano, depois de Júlio César, ele passou a ser assim chamado, né? Todo imperador era chamado de César.
Da mesma forma que todo imperador alemão passa a ser chamado de Kaiser e que todo imperador russo passa a ser chamado de Czar. Isso, inclusive, tem um histórico, né? Ele era chamado assim por causa da questão do antigo Império Romano. O Império Romano ele tinha umas insígnias que se dizia que onde aquelas insígnias estivessem, significava dizer que ali estava o Império. Então, por exemplo, a gente tem o caso do... Quando Roma cai, lá em 476 d.C., essas insígnias são levadas para Constantinopla, para o Império Bizantino, e ficam lá até 1453, depois que o Império Bizantino caiu. Aí, depois que o Império Bizantino caiu, essas insígnias foram levadas para a Rússia. Inclusive, alguns historiadores, né, não são todos, chegam a defender que houve-se uma tentativa de se fundar na Rússia uma terceira parte do Império Romano, o que não necessariamente são todos que defendem essa mesma vertente. Mas a questão é que, obviamente, a Rússia tem uma certa conexão com o antigo Império Romano. Tanto que a religião utilizada na Rússia até hoje, né, a maior parte, né, não é necessariamente só tem ela, mas acaba sendo a Igreja Ortodoxa, que é um braço, né, da Igreja Romana, né, um cisma. Depois do cisma do Oriente, lá no século XI, a gente teve a formação da Igreja Católica Apostólica Romana e da Igreja Católica Ortodoxa, que é a Igreja do Oriente. Mas, enfim. Então, nessa tentativa aí de você aumentar os domínios do Império. A questão é, desde o século XVII, a Rússia se mantinha aí dentro de uma estrutura dominada pela família Romanov. Tá? A família Romanov, que obviamente compunha aí a nobreza. E aí a gente já tinha tido vários governantes dessa família, alguns muito famosos, mas quando a gente para pensar em Revolução Russa, é necessário que a gente destaque que o czar daquele momento era o czar Nicolau II, ou, vocês podem chamar também, o Nicolau Romanov. Então a primeira coisa que a gente poder entender é essa chamada Rússia pré-revolucionária, ou seja, qual é o cenário da Rússia antes da Revolução. Então eu quero que vocês entendam que tudo que eu vou falar aqui agora, pelo menos nesse slide, é referente, nesse e no próximo, é referente ali entre o ano de 1888, 85 até 1905. Então, toda essa aula, toda essa primeira aula vai se concentrar aí entre os anos de 1888, 85 até 1905, tá bom? Então é o seguinte, quando a gente olha, a estrutura econômica que a Rússia mantinha naquele momento ainda era uma estrutura quase que feudal, tá? A gente pode dizer, inclusive, que era de fato uma estrutura econômica feudal. Como era uma estrutura assim, ela era marcada principalmente numa concentração fundiária, ou seja, concentração de terras. Você tinha uma elite agrária muito forte dentro da Rússia, que concentrava a maioria das terras. A gente chama, inclusive, essa elite, ela tem um nome específico, a gente chama de kulaks, com K, K-U-L-A-K-S, kulaks, e uma economia agrária. Ou seja, a Rússia não tinha grandes planos de industrialização, tá? Ela tinha uma estrutura feudal, e essa estrutura feudal era mantida principalmente a partir da concentração de terras e o de uma economia agrária, ou seja, a grande produção russa mesmo era a produção de bens de consumo como comida, né? Chamava-se inclusive aquela região ali de o celeiro da Europa, porque ali você produzia grãos, você produzia cereais, mas não produzia de fato Meu Deus do céu! Você não produzia de fato nada industrialmente. Apesar de que depois começou-se a ter uma tentativa de uma industrialização dentro da Rússia, mas nunca houve um plano estatal de industrialização. Na verdade, o único partido operário social, o único partido social-democrata que existia, que era o Cadete, o nome era esse, igual o carro mesmo aqui do Brasil, do século XX, Cadete, K-A-D-E-T-S, com T mudo. Cadete não, Cadete, só o T mudo no final. O Cadete, que era um partido que defendia justamente a revolução burguesa, né? Então eles defendiam que o Estado deveria passar por algumas adaptações, que os estados deveriam passar por... O Estado russo deveria passar por algum crescimento industrial, algum crescimento burguês, mas nada de muito revolucionário. Então, inclusive, a gente pode dizer que a situação da Rússia é uma situação muito pobre, porque você tem isso aqui, inclusive, ó, uma hegemonia tradicionalista. Então, como a gente tem uma forte hegemonia tradicionalista,
não é exagero a gente dizer que havia um autoritarismo, nesse autoritarismo aí que a gente, inclusive, depois acredita a ideia da russificação, né? Russificação que seria a valorização só de um nacionalismo meio russo, né? Que inclusive, né, tem aquela questão lá da Primeira Guerra Mundial. Então esse autoritarismo do czar ele era muito grande. Na verdade você tinha o seguinte, então, como é que é a estrutura social da Rússia? O czar é o topo, ele é o mais rico, ele é o mais poderoso, ele é o cara que comanda de fato toda aquela situação. Abaixo dele você tem a nobreza, essa nobreza que é rica também, e aí depois você tem a concentração de terra na mão dos kulaks. Então, o resto da população, que é o campesinato, né, os camponeses e tudo mais, eles vivem aonde? No campo, e eles vivem numa situação de extrema pobreza. Porque as terras não estão nas mãos deles e a concentração de riquezas também não estão nas mãos deles. No final das contas, você tem aquela mesma estrutura, marcada pelo domínio do czar e marcada pela concentração de terras que joga essa população numa pobreza. Inclusive, o Nicolau II nem era considerado o mais caloroso dos czares, né? Inclusive, Nicolau II, no dia da sua coroação, foi mais gente do que era para ir. E aí a ideia do Nicolau II, quando mandou, né, o seu conselheiro, ele falou, abre o palácio, deixa as pessoas entrarem, porque lá fora tá dando ruim. Fala, não, deixa todo mundo lá fora. E aí no final você tem uma confusão gigantesca do lado de fora. Nicolau II estava sendo coroado, enquanto que a população estava sendo literalmente pisoteada e morta do lado de fora. E ele estava cagando 500 quilos para isso, ele estava deixando a população ser pisoteada e ele estava seguindo a vida dele normalmente, né? Inclusive é um cara meio controverso. É porque esses caras, o Nicolau II ou qualquer outro nobre russo daquele momento, ele é tão distante da população, a vida dele é tão longe de qualquer proximidade com qualquer pessoa pobre, que ele não tem a mínima noção de como é a vida dessa população pobre. Ele não tem a mínima noção de como se desenvolve a vida dessa gente no dia a dia. Então, para ele, aquilo ali, as pessoas sendo pisoteadas, as pessoas passando fome, não quer dizer nada. A parada é que a Rússia, depois ali, já no início do século XX, ela passa por um período de certo desenvolvimento econômico. Principalmente porque a ideia da industrialização começa a chegar até o território russo, e aí se começa a financiar a vinda de empresas estrangeiras no território russo. Principalmente empresas inglesas e francesas. Então a gente pode dizer que no final do século XIX, a gente teve um período de certo crescimento econômico. Por quê? Você teve a formação de pequenas indústrias, não são indústrias nacionais, de novo, indústrias inglesas e francesas, que formam um certo proletariado urbano. Esse proletariado urbano começa a ter contato, óbvio, aí, com as ideias socialistas. E não se sentem representados pelo Cadete, né, que é o partido social-democrata que não funciona dentro da estrutura russa. Ele não defende nenhuma pauta popular, ele não defende nenhuma pauta da população mais pobre. Então você tem uma população que está ficando cada vez com mais fome. E aí, por isso, a situação começa a levar até uma certa tensão social. Essa tensão social aí que vai fortalecer a oposição. Então, é impossível, eu tenho que dizer para vocês o seguinte, o autoritarismo do czar, frente à concentração de terras, a situação de pobreza e miséria que a população camponesa passava, em meio a isso tudo você tem uma tensão social muito grande, porque você tem um desenvolvimento econômico na Rússia no final do século XIX, mas esse desenvolvimento econômico não chega até a população mais pobre. Mais do que isso, a gente ainda teve a formação, principalmente, da falta de representação política, porque essa população não se sentia representada pelos partidos que existiam. Ela não se sentia representada pelo czar, não se sente representado pela nobreza, não se sente representado pelos donos de terra e também não se sente representado pelo cadete. E aí, por isso, essa situação toda de pobreza, miséria, autoritarismo e falta de cuidado, né, com essa população leva até uma tensão social. E aí vocês podem ver, inclusive, essa imagem que você tem o czar sendo advertido pelo Rasputin, que era aí o seu, né, principal conselheiro, a gente vai falar dele mais para frente. E aí você tem, inclusive, a população carregando esse czar, né, carregando a nobreza. Na verdade, se você olhar bem aqui, você tem os 3 grandes controladores da população russa, né? A gente vai falar um pouquinho melhor mais para frente deles, mas se você olhar aqui, ó, as representações de cada um deles,
você tem o czar, que está representando não só a ele mesmo, né, não só o Nicolau II, como também a nobreza em geral. Então a gente tem aqui o czar. Do seu lado a gente tem um membro da Igreja Ortodoxa Russa e aqui o exército. Então é como se o czar, junto com o seu autoritarismo, né, junto com o seu controle político, junto da Igreja Ortodoxa, que justificava essa opressão do povo, ou seja, não estava do lado do povo, estava do lado da nobreza do czar, oprimiam o povo. Oprimiam um povo pobre, oprimiam um povo miserável. E aí, quem é que fazia esse papel de oprimir esse povo pobre e miserável? O exército. E aí isso facilita a formação. Facilita não, isso acaba incentivando a formação de uma oposição. Essa oposição que, obviamente, vai liderar o processo revolucionário russo. Essa oposição aí, eu acho que inclusive deu uma travada aí por causa do computador aqui que está gravando, mas essa oposição se formou aí, principalmente nesse partido aí, ó, o POSDR, né? Obviamente existiam alguns outros grupos de oposição também, como os nihilistas e os anarquistas, mas esses grupos eram bem menores, né? Importante lembrar, inclusive, que todos esses partidos aqui, eles eram, em sua maioria, inclusive esse, ele era ilegal, né? Pelo menos durante algum tempo. Então, a grande oposição ao czar era justamente aí o Partido Operário Social Democrata Russo, né? O POSDR. Então, eu não vou nem falar Partido Operário Social Democrata Russo toda vez, não, vou falar POSDR, tá? Então, a gente tem a formação aí desse partido, que foi aí o grande instrumento de oposição, o grande instrumento aí de manifestação contrária ao czar. E aí, esse partido, obviamente, conquistou algumas lideranças muito marcantes na história da Rússia, né? Essas lideranças aí, destacadas principalmente na figura do Leon Trotsky, do Vladimir Lenin, que é o mais importante, que inclusive é o cara da foto, e o Joseph Stalin, que os três eram lideranças bolcheviques. Isso é importante, inclusive, a gente dizer, que dentro do Partido Operário Social Democrata Russo, o POSDR, a gente tinha duas facções políticas. De um lado existiam os mencheviques que representavam o que a gente chama de minoria reformista. Inclusive, o nome menchevique significa isso, minoria. Então, eram aqueles que defendiam uma reforma constitucional dentro da Rússia, ou seja, eles defendiam que o Estado deveria se reformar através de uma constituição, inclusive nem mesmo não havendo a necessidade imediata de retirada do czar ou da sua família. Mas eles defendem uma reforma. É como se tivesse um sofá velho, que ao invés de você jogar o sofá velho e comprar outro, você só reforça o estofado dele. E, por outro lado, dentro do mesmo partido, a gente tinha os bolcheviques, né? Os bolcheviques, que são justamente o que a gente chama aí de maioria revolucionária, né? Essa maioria revolucionária, justamente aí é onde a gente tem as três principais lideranças, o Lenin, o Stalin e o Trotsky. Essa maioria revolucionária que defendia aí de fato uma reforma de Estado mais pesada, né? Aí essa galera aqui mesmo defende o fim da monarquia e defendia uma revolução proletária. Então os mencheviques defendem uma reforma de Estado dentro do que já existe, enquanto que os bolcheviques defendiam aí uma formação de um novo Estado. Esse novo Estado formado seria comandado pelos trabalhadores, ou seja, eles defendiam uma revolução operária. Essa revolução operária aí, obviamente, inspirada nos ideais e nos conceitos marxistas. E aí, por isso, né, do socialismo científico. A ideia de fazer uma revolução comunista para inaugurar um Estado comandado pelos trabalhadores, até que se chegaria o dia em que não haveria mais a necessidade de um Estado. Inclusive, tem até a frase aí do Lenin, que é muito interessante: a morte de uma organização acontece quando os de baixo já não querem e os de cima já não... Cortou aí o slide, mas enfim, termina com... Não reparei na hora de editar. A morte de uma organização acontece quando os de baixo não querem e os de cima já não podem. É isso que faltou a palavra podem. E aí, então,
o Lenin defende justamente isso, que uma organização como o Estado russo, como o czarismo russo, ele só poderia acabar no momento em que os de cima já não poderiam mais comandar, no caso a nobreza, e os de baixo já não queriam mais serem comandados. Ou seja, ele defende justamente que é a partir da revolta social que você chega até algum tipo de transformação do Estado. Inclusive, há uma diferença dele para o menchevique em relação a isso. Os mencheviques defendem uma reforma de Estado, enquanto que os bolcheviques vão defender justamente aí uma revolução armada. Vão defender a formação de uma revolução armada, de uma revolução violenta contra o czar e toda a sua estrutura desigual. E aí a grande parada, né, a treta toda começa oficialmente em 1905. Por que em 1905? Porque a Rússia ela tinha se envolvido, né, em uma série de conflitos coloniais. Né? Então o czar começa a se envolver numa série de guerras no final do século XIX e no início do século XX para poder justamente, né, conquistar novos territórios para os russos. E aí, nisso tudo, a Rússia se envolveu na chamada Guerra Russo-Japonesa, né? Contra os japoneses, os russos tentaram dominar o território da Manchúria, né? Que hoje seria um território chinês. Mas, depois de dominar o território da Manchúria, teve uma guerra entre eles dois. Inclusive, essa guerra deixou bem clara a fragilidade do exército russo. Né? Se acreditava que o exército russo era muito forte, era muito poderoso, quando na verdade não era. Era um exército bem frágil, que embora fosse o maior exército da Europa, em relação, né, de números, tinha o maior número de soldados, era um dos mais fracos por causa das suas fracas tecnologias. Inclusive, eles perdem a guerra para o Japão. E isso aumenta a insatisfação popular, porque uma guerra demanda muita coisa. E uma das coisas mais importantes, das duas coisas que a guerra demanda, são vidas, porque, né, as pessoas vão morrer, ao mesmo tempo que uma guerra também demanda muito dinheiro. Uma guerra é uma parada custosa. Então você imagina uma população pobre, que está numa miséria tremenda, que está numa pobreza gigantesca, ainda tem que ver o dinheiro sendo gasto em guerra, ou seja, tem que ver o dinheiro sendo gasto em morte. Ao mesmo tempo, eles também têm que ver os seus filhos morrendo numa guerra que nem mesmo eles ganharam. Então, você tem que ver a sua família morrer numa guerra que você não ganhou e você ainda tem que ver o seu dinheiro sendo gastado todo numa guerra na qual você não se envolveu. Isso aumenta a insatisfação da população. E aí a gente tem um grande evento chamado de Domingo Sangrento. O Domingo Sangrento, o que aconteceu? Convocou-se uma manifestação pacífica contra o czar. Aproximadamente 200 mil pessoas foram levadas para a sede do governo russo para protestar, obviamente, contra a política de Estado. Né? Eles foram lá protestar contra inclusive o dia, acho que eu não falei o dia para vocês, né? Foi no dia 22 de janeiro de 1905, lá na cidade de São Petersburgo, né? Então os manifestantes eles caminharam até o Palácio de Inverno, beleza? Aonde, né, eles foram liderados por um padre. O nome do padre era George Capon. O padre George Capon lidera essa população para justamente protestar contra a perda da guerra russo-japonesa ou para protestar contra, principalmente, a política de Estado, ou seja, protestar contra a pobreza que eles sofreram e tudo mais. Mas eles foram fazer uma manifestação pacífica e a Guarda Imperial não reagiu de forma pacífica para com eles. E aí a Guarda Imperial, né, infelizmente, não reagiu da mesma forma. E aí a gente teve, na verdade, um massacre. O czar mandou abrir fogo. Ele falou, pode abrir fogo contra a população. Então, a Guarda Imperial abre fogo e começa a matar parte da população russa que tinha ido protestar. Se vocês terem noção, a gente não tem muita precisão do número de mortos. Né? O governo diz que foram 930. O governo russo diz que morreram 930 e se feriram um pouco mais de 300 pessoas. Mas, na verdade, vai ficar o disse por não disse, né? Porque o governo diz que foram 930, ao mesmo tempo a oposição, né, os grupos que organizaram a manifestação, dizem que foram aproximadamente 4 mil mortos. Dizem que foram mais de 4 mil e o governo diz que foram 930. Como é um dado de 1905, vai ficar o disse por não disse, porque no final de contas a gente não tem a precisão mesmo disso. Mas a questão é que pelo menos 930 morreram. Então, foi uma das repressões mais violentas assim, a manifestações populares.
Depois, inclusive, a gente teve até uma outra manifestação que foi conhecida como Domingo Sangrento, que foi na Irlanda, nos anos 70, que até, por causa lá do IRA, né, o Exército Revolucionário, Republicano, que até depois rendeu aquela música do U2, Sunday Bloody Sunday, mas enfim, tô divagando aqui. Então, vamos para o Domingo Sangrento Russo. E aí, por causa, obviamente, dessa violência, a oposição cresceu. Então, a oposição começou a se manifestar novamente contra o czar e começou a arrumar uma briga popular contra ele. O czar, para responder isso, porque o que acontece? Cada vez mais começaram a ganhar força os conselhos de trabalhadores. Então, os trabalhadores urbanos começaram a se juntar com os trabalhadores rurais e formar o que a gente chama de sovietes. Né? Tanto que, né, inclusive, olha aí o spoiler, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas, enfim, esses sovietes eram conselhos de trabalhadores urbanos e rurais que se reuniam para justamente defender a reforma de Estado. Então, dentro desses sovietes, a gente começou a ter uma população que, obviamente, começa a querer lutar contra o poder e contra o autoritarismo do czar instituído. Então, o czar, para poder solucionar tudo isso, ele convoca eleições gerais para a Duma, beleza? Convoca essas eleições gerais aí. O que é a Duma? A Duma é o parlamento. Ele convoca essas eleições para justamente tentar solucionar esse problema e começa a dar um impulso, né, o que a gente vai chamar aí de constitucionalização do regime, ou seja, aumentar o processo para fazer uma constituição para a Rússia. Olha que interessante, nem mesmo havia constituição na Rússia. Basicamente, as leis eram aquelas defendidas pelo czar e pelos seus seguidores. O maior dos seguidores, o conselheiro do czar, era o Rasputin, que era uma figura meio mística, que ele surge na família do czar para tratar a homeopatia do filho dele, cura, e aí ele acaba ficando ali para sempre. Ele era uma espécie de curandeiro, né? Ele dizia que no dia que ele morresse, a monarquia cairia. Inclusive, foi logo depois da morte dele que teve a revolução, mas enfim, isso é muito mais engenheiro de obra pronta, né? Aquelas teorias, aquelas profecias que surgem depois que as coisas já aconteceram. Ela não existia antes, né? Ela existe depois que as coisas acontecem. Mas enfim, então, o czar, como resposta ao Domingo Sangrento, ele forma a Duma, ele forma o parlamento e começa a dar um impulso para a constitucionalização do regime. A parada é que no final de 1905, a galera reparou que a Duma, esse parlamento, nunca ia acontecer, porque ele convocou eleições, mas as eleições nunca aconteceram, a Constituição também não chegava, e o rei, no caso o czar, um pouco depois, declarou os sovietes como ilegais. Ele declara os sovietes como ilegais e começa a exilar a maioria das lideranças que participaram da Revolução, do Ensaio Geral de 1905. Então essa galera aí foi expulsa. Mas o que é interessante, né? Vamos só terminando tudo aqui agora. Então a gente tem uma estrutura agrária desigual, autoritária, que cria uma situação de fome e miséria. E a partir dessa situação de fome e miséria, dessa estrutura toda, a gente vai ter a Revolução Russa. O primeiro projeto, de fato, ali, de inauguração de uma revolução foi em 1905, através do chamado Ensaio Geral. O que foi o Ensaio Geral, ou o que a gente chama de Revolução de 1905? É o primeiro protesto da população contra as atrocidades do czar. Esse protesto é conhecido como Domingo Sangrento, porque a repressão da tropa imperial foi muito grande, levando a pelo menos aí quase 1000 mortos, mas a gente sabe que provavelmente o número é muito maior do que isso. E aí, por isso, você tem uma impulsionalização que a gente chama de constitucionalização do regime e a formação da Duma, que é o parlamento. Só que nada disso chega a, de fato, se concretizar enquanto luta dos trabalhadores. Mas por que 1905 é entendido já como um processo revolucionário e já como um processo de ensaio geral? Porque fortalece os sovietes, que embora fossem em determinado momento ilegais, continuam mantendo a sua atuação junto à população. E é a partir desses sovietes que o principal líder bolchevique, o Lenin, vai fazer a sua participação. A primeira revolução, que foi em fevereiro de 1917, ela foi menchevique. Mas a Revolução de Outubro, quer dizer, fevereiro, depois eu vou explicar que tem uma treta do calendário, que na verdade não é fevereiro, é março. Porque o calendário russo estava adiantado em relação ao nosso, depois que a gente igualou. Então a gente fala fevereiro, mas é fevereiro pra gente, pro russo é março. Igual, quer dizer, não mais, tá gente? Estou falando isso lá em 1917.
É igual a gente fala que tem a Revolução de Fevereiro, é de outubro. Mas para o russo não é fevereiro e outubro. Para o russo foi março e novembro. Mas enfim. Então, vamos falar fevereiro e outubro. Então, a primeira Revolução de 1917 foi menchevique. E a de outubro do mesmo ano foi bolchevique. Então, a parada que eu preciso que vocês entendam até aqui agora é: em 1905, o que a gente tem de situação é o fortalecimento dos sovietes, que vão começar a se manifestar cada vez mais contra a pobreza que essa população sofre e contra os abusos que essa população sofre. Através desses sovietes, cada vez mais a gente vai ter a inserção, olha que interessante, vai ter a inserção de ideias socialistas, né, inspiradas lá no Karl Marx, essas ideias socialistas na cabeça do operariado, ou seja, dos operários urbanos e da população camponesa. E aí, por isso, vai ter um fortalecimento do pensamento bolchevique. Inclusive, uma liderança bolchevique é o Trotsky, que era menchevique. Mas quando percebe que, na verdade, ele quer uma luta armada, ele quer uma revolução popular e operária, ele sai do lado menchevique e vai para os bolcheviques. Então, tem até uma troca de lado aí. Então, a partir de agora, né, a gente vai começar a ver como que, a partir de 1905, a gente tem uma situação de pobreza dentro da Rússia, cada vez maior, e principalmente uma população que não vai mais suportar as mentiras do czar, de que, olha, a Duma, que é o parlamento, vai representar vocês. O Cadete, que é o partido, inclusive o Cadete foi o único partido que se declarou favorável à criação da Duma, que achou maneiro. Por que achou maneiro? Porque está do lado do czar. Porque justamente aquele partido que se finge de social-democrata, tipo assim, ó, eu tô aqui para defender a mudança da população, tá? Mas no final não tá, a gente sabe disso. Então, uma população que não vai se sentir representada por esse parlamento, não vai se sentir representada pelo cadete e vai cada vez mergulhar mais num contexto de miséria. E mais interessante ainda, essa miséria, essa pobreza vão aumentar com a Primeira Guerra Mundial em 1917. E isso vai levar até a Revolução Russa, de fato, e a retirada da família imperial do poder e a formação do primeiro Estado socialista do mundo, formado por um operariado revoltoso que não aguentava mais ser explorado. Tranquilo, queridos? Mas enfim, então foram dois momentos revolucionários de fato. Né? Quer dizer, tem aquele momento ali pré-revolucionário, 1905, mas a gente teve duas grandes revoluções, a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Novembro. Aí se você ler aí no slide, você vai ver que está março, você vai ter que estar novembro. É porque é fevereiro e é outubro no nosso calendário. No calendário russo é março e novembro, porque eles estavam um pouco aí adiantados. A Revolução de Fevereiro que se inicia, ela se inicia principalmente por causa da questão da Primeira Guerra Mundial. Na verdade, as duas tiveram a Primeira Guerra Mundial como grande impulsionadoras, né? Mas enfim, a Revolução Menchevique, que obviamente você deixa bem claro que a liderança desse movimento foi menchevique, ela aconteceu por quê? A partir de 1915, a Rússia teve uma a Rússia começou a ter sucessivas derrotas na Primeira Guerra Mundial. Para poder solucionar isso, o czar acreditou que ele deveria tomar o poder do exército, ou seja, à frente das forças armadas, e comandar. Mas assim, foi pior ainda, porque ele não era uma pessoa com experiência militar vasta, né? Até porque as guerras que ele tinha lutado, ele tinha perdido. Então ele não era aí o mais apto dos cidadãos a comandar algum tipo de exército. E a parada desanda porque assim que ele assume nessa ideia de que eu vou comandar o exército, ele vai, toma o poder e começa a comandar. Só que isso piora, porque isso piora a situação do exército, que o exército teve que lidar agora com um líder inexperiente, ao mesmo tempo em que isso piora também a situação da Rússia. Por quê? Como ele vai para a guerra, ele acaba deixando o poder dividido entre a sua esposa, né, a czarina, como é que é o nome dela? O nome da czarina, calma, vamos lembrar, Alexandra, czarina Alexandra. Mas, na verdade, quem era o grande comandante mesmo, de fato, disso, do governo, era o Rasputin, né? O Rasputin aí que tinha chegado, aquela figura bem mística da história da Rússia, e o Rasputin tinha chegado ao poder, não necessariamente ao poder, ele não mandava no Estado, mas ao auxílio, né, a ser a mão direita do czar, ele tinha chegado ao poder aí depois de ter tratado a hemofilia do Alexei, né? Alexei que era o príncipe russo e herdeiro do trono. Então ele era um rapaz bem de saúde frágil. E aí, à medida que essa situação da Primeira Guerra Mundial vai piorando, você chega a um momento em que a fome já marca principalmente quase toda a população russa. E aí, então, a gente pode dizer que, inclusive, essa Revolução de Fevereiro, como eu disse anteriormente, é uma resposta à entrada na Primeira Guerra Mundial. Por que ela é uma resposta à entrada da Primeira Guerra Mundial? Porque ela começa com um protesto.
ela começa com um protesto em algumas fábricas, principalmente femininas. Olha, eles têm uma participação feminina muito importante dentro da Revolução Russa. Começa com um protesto dentro das fábricas no dia 8 de março de 1917, o Dia Internacional das Mulheres, que pra gente não era 8 de março, pra gente era 23 de fevereiro. Nosso calendário estava aí em torno de 8 a 9 dias, em torno de 16 a 17 dias aí, atrasado em relação ao russo, o deles adiantado em relação ao nosso. Então, 23 de fevereiro para a gente, 8 de março para eles, começou de fato a ter um protesto da população feminina contra a guerra e contra a situação da pobreza e da miséria. Só que, inclusive, isso tem uma marca muito curiosa, que isso acabou ficando, né, como um grande exemplo da Revolução, porque conta-se, né, naquele dia que um dos oficiais do exército, ao chegar na manifestação, a manifestação inclusive nem foi reprimida com violência nem nada, ele chega e fala para as mulheres, né, tipo, pô, vocês estão malucas, tem alguma bruxa que está comandando vocês? Aí ela fala, né, a mulher teria respondido, né, não somos lideradas por uma velha bruxa, mas pela irmã e mãe de soldados. Então a ideia é de que, pô, quem está comandando a gente são as mães daqueles que estão morrendo na guerra, são as irmãs daqueles que estão morrendo na guerra. Então, tipo, ela meio que tá olhando pro oficial e tá falando para ele, tipo assim, cara, abre o teu olho, vocês estão indo pra guerra, estão morrendo, e a gente está numa pobreza, numa miséria. E aí, a situação começa a cada vez crescer mais. Tanto que é uma parada tão espontânea, no sentido que a gente pode dizer, inclusive, que essa rebelião ela foi anônima e unânime, né? Ou seja, ela foi anônima porque não tem um grande nome, como, por exemplo, o bolchevique vai ter, é o Lenin, mas o menchevique não tem isso. Não chega a ter um grande nome que lidera a rebelião de fevereiro. E aí isso começa a cada vez tomar mais, né? A revolução vai crescendo, crescendo, crescendo. Os protestos começam em Petrogrado, né? Lá na fábrica têxtil. E aí vão avançando por toda a Rússia. E aí no dia 27 de fevereiro, exatamente, esses trabalhadores e soldados, inclusive o próprio exército passa a se voltar contra o czar, eles invadem o Palácio Tauride. O Palácio Tauride é onde ficava a Duma. Lembra da Duma? A Duma era o parlamento, né? Aquele parlamento formado lá após a Revolução de 1905. E aí o líder da Duma na época, o Kerensky, ele era muito respeitado pelo povo, né? O Kerensky que ele era socialista, e aí ele abre as portas e fala, rapaziada, tem nada a ver com isso, entra aí, é a casa do povo, isso aí é de vocês. E aí a galera entra na Duma, toma a Duma e diz que ali a partir de agora você passa a ter um governo provisório. E aí, inclusive, isso é interessante porque a Revolução de Fevereiro ela propõe uma dualidade de poderes. Por que ela propõe uma dualidade de poderes? Porque ao mesmo tempo que a gente teve lá na Duma a formação de um governo provisório, a gente também tem a formação de um governo soviético. Olha que briga, né? Porque o soviético de Petrogrado acaba dizendo que eles que governam a Rússia e o governo provisório, vamos dizer também que são eles que governam. A gente passa a ter duas forças, né? Uma força menchevique, que é o governo provisório russo, formado principalmente aí pela classe média, né? A classe média das cidades de Petrogrado. E, por outro lado, a gente tem aí os revolucionários de fato, que são a galera lá dos soviéticos que não tomam o poder inicialmente. Até porque essa galera não consegue tomar o poder porque não foi dado a eles. Porque a situação começa a piorar tanto que o czar decide voltar para a Rússia, né? O czar volta para a Rússia e aí no dia 2 de março, quando ele chega na Rússia, ele vê que a situação está um caos. Lembra que ele tinha ido para a guerra. Quando ele volta, ele vê que a situação está um caos. Que o soviético já foi invadido, que ele já não respeita mais ele. E aí ele começa a fazer as contagens para ver se ele tem gente suficiente no exército para lutar do lado dele. Mas não tinha. Como não tinha gente suficiente para lutar do lado dele, ele olhou e falou, já estamos embora. E ele abdica do trono. Só que ele abdica do trono dia 2 de março, no calendário russo de 1917. Mas ele não tinha gente o suficiente, né? O exército dele era muito baixo e a maioria das pessoas que eram do seu exército tinham passado a lutar do lado dos czaristas. Czaristas não, dos mencheviques. Então não tinha gente suficiente, não tinha força política para isso. Ele abdica do trono. Só que ele não abdicou em favor do filho dele, né? Porque, como eu disse, o Alexei ele era muito... Ele tinha uma saúde muito frágil, né? Ele era hemofílico e tudo mais, então ele não abdica em favor do filho dele, porque, né, o medo de que o filho dele morresse. Ele passa o trono para o irmão dele,
o Miguel Alexandrovich. Se vocês quiserem aí, vou anotando esses nomes, porque nem eu lembro direito, né, esses nomes russos, então para vocês deve ser pior ainda. E aí o Miguel Alexandrovich também não aceita. Ele falou, pô, meu irmão, tá de sacanagem, nem tu quer isso, pô, tu não quer pra tu não quer pro teu filho, tu vai passar pra mim? Então o Miguel também não aceita o trono, ele renuncia, e aí não tinha ninguém. Como não tinha ninguém, a Duma proclamou uma república. Então a Duma proclama uma república e acaba aí a monarquia russa, né? E nessa nova república, nesse governo provisório, o Georgi Lvov, que era um príncipe, era um monarca, né? Na época era um monarquista, ele assume o governo, né? Ele vira primeiro-ministro, mas na verdade quem mandava mesmo era o ministro da guerra dele, o Kerensky, que inclusive é um nome que volta sempre aí na história da Rússia, é um nome legal de vocês saberem, que ele vira o ministro da guerra. Mas ele mesmo que mandava, tanto que ele que decide colocar aí a família do czar em prisão domiciliar. A família do czar fica presa lá em prisão domiciliar. Só que a situação começa a de fato desandar em abril. Por quê? Porque a gente teve a formação, como eu disse para vocês, de dois governos. O governo provisório russo, que é menchevique, e o governo do soviético de Petrogrado, né, que estava sempre contestando aí o poder dos mencheviques. Tanto que tinha uma hora que eles pedem até para o exército obedecer eles, ao invés de obedecer o governo provisório, mas enfim, isso acaba não indo para frente. A parada é o seguinte, quando é que isso e tudo piora, né? Quando é que essa situação toda dos mencheviques vai desandar? Por que desanda, inclusive? Ela desanda porque os mencheviques não propõem uma alteração de fato na estrutura social. Então, por exemplo, os bolcheviques, que são os revolucionários, eles queriam reduzir a jornada de trabalho para 8 horas diárias. Os mencheviques reduziram só para 10. Eles reduziram para 10, não fizeram reforma agrária, não atacaram o poder dos latifundiários, e inclusive mantiveram monarquistas dentro do seu próprio governo. Então, assim, na prática, não tem nenhuma grande alteração na estrutura social, sabe? A Rússia continua mantendo ali, ainda assim, bem próxima do que era, só com pequenas reformas. E aí, isso tudo muda em abril. Porque em abril de 1917, esse rapaz aí, ó, as teses de abril, senhor Vladimir Ilyich Lenin, volta para a Rússia. E aí as suas teses de abril compõem a ideia de paz, pão e terra. Quando o Lenin soube, o Lenin estava exilado, obviamente, né? O czar não queria mais ele lá, ele tinha expulsado o Lenin da Rússia há muitos anos atrás. Ele não podia voltar para sua casa, já tinha sido preso, tinha ficado na Sibéria, tudo isso. Ele estava vivendo na Suíça, ele morava em Zurique. Mas mesmo assim, mesmo em Zurique, ele ainda liderava o partido bolchevique. Quando ele soube que a revolução estava começando, aí ele olhou e falou, putz, tem que voltar para a Rússia. Só que ele não sabia como voltar, porque ele tinha um medo muito grande de voltar e matar ele no meio do caminho. E aí, por isso, quem ajudou o Lenin, olha que curioso, foi o governo alemão. Porque o governo alemão, ele percebeu uma parada. Uma das grandes críticas que o Lenin tinha feito da Rússia, do governo menchevique, é que os mencheviques não tinham tirado a Rússia da guerra. Eles mantiveram a Rússia na guerra. E aí, por isso, o Lenin, uma das teses dele era paz. A primeira tese dele que está escrita em paz é justamente retirar a Rússia da guerra. Essa é a primeira ideia do Lenin, tirar os russos da guerra. Paz. E aí, o governo alemão literalmente escoltou o Lenin da Suíça até a Rússia. Uma ideia de que, assim, vamos mandar esse cara para lá, porque ele vai chegar, ele é um líder popular muito grande, ele vai inflamar a população e ele vai conseguir tirar a Rússia da guerra e é menos um inimigo para a gente lutar. Então é a Alemanha que manda o Lenin para lá para justamente tentar tirar a Rússia da guerra. Quando o Lenin chega, ele começa, obviamente, cada vez a participar de mais protestos. Em maio daquele mesmo ano, o Trotsky volta, também lembra os principais líderes bolcheviques? O Lenin, Stalin e o Trotsky. Em maio, o Trotsky volta. O Trotsky estava em Nova York. Ele tinha vivido lá depois de ter escapado da Sibéria. E aí o Trotsky volta também. Até porque os mencheviques deram anistia, né? O governo menchevique ele tinha dado anistia a todo mundo que tinha sido expulso pelo czar. Então o Lenin volta em abril, o Trotsky volta em maio. E aí a situação começa a desandar para os mencheviques. O Kerensky assume como primeiro-ministro em julho, numa ideia de que, depois que o Lyov
renunciou, Lvov não aguentou. Mas aí, meus amigos, a Rússia já estava numa situação caótica, tá? Você tem noção, já não tinha mais comida direito. A inflação já estava em 1000%. Quem estava lutando a Primeira Guerra Mundial já estava metendo o pé, desertando mesmo. Tipo, era papo de general tá lutando a guerra, assim, no meio a tropa virar para ele e falar: meu irmão, cansei, vambora. Aí todo mundo saía correndo, voltava para a Rússia. Então as tropas já estavam desertando. Inflação em 1000%. Comida que já não tinha mais. A briga comendo, a porrada na cidade estancando. Uma pobreza gigantesca. E aí, né, a ideia, né, que a população dizia era o seguinte, né, o poder em julho ali, né, de 1917 estava no ar. Ninguém sabia mais quem mandava na Rússia. Por que ninguém sabia mais quem mandava na Rússia? Porque o czar tinha sido destituído, estava em prisão domiciliar com a sua família, e o governo provisório, que foi justamente aí o governo menchevique, não conseguiu solucionar os problemas. A pobreza continuou, a inflação continuou, a guerra continuou, e isso é muito importante, a guerra continua. E aí os bolcheviques vão fazer disso a sua frente política. A Revolução de Outubro, né? Que aí de fato foi bolchevique, aí de fato foi uma tentativa de transformação social revolucionária, né? A não saída da guerra foi muito importante para isso, porque foi a partir disso que a oposição bolchevique começou a ganhar cada vez mais força, né? Assim que o Kerensky assumiu como primeiro-ministro, de fato os bolcheviques se tornaram uma oposição, né? E aí eles declararam um outro governo, o governo bolchevique, que aí de fato seria uma oposição ao governo do Kerensky. Só que a parada é que isso só desandou mesmo lá pelos idos de setembro, né? Os soviéticos começaram a cada vez ganhar mais força e tudo mais, mas ainda assim nada muito significativo, né? Na verdade, ali foi só no final de setembro que os soviéticos ganharam a maioria, né, do Congresso lá, do Congresso russo, e ao mesmo tempo o Trotsky foi eleito presidente do Soviético de Petrogrado. E isso é muito importante porque marca aí finalmente algum grande líder bolchevique tendo um cargo de destaque. Só que a parada que desanda mesmo é que depois que os bolcheviques tentaram dar um golpe de Estado em julho, você teve um general, né, o Kornilov, que acaba se tornando aí o chefe do exército russo, né? Ele se torna o chefe do exército russo e ele começa a fazer propaganda contra o Lenin, né? Ele chegava a dizer que o Lenin e seus espiões, ele ligava o Lenin à Alemanha, né? Porque tinha sido a Alemanha que protegeu a chegada do Lenin, dizia que Lenin e seus espiões alemães deveriam ser enforcados, né? Na ideia de que deveria se matar o Lenin e todos os seus espiões, que o Lenin seria um traidor da pátria. E aí esse Kornilov, ele começa a armar um golpe de Estado. Nisso que ele começa a de fato armar um golpe de Estado, aí ele forma tropas que marchariam sobre o soviético Petrogrado e tomariam o poder na Rússia. Só que aí o Kerensky, ele não tinha gente o suficiente para fazer isso, né? Ele não tinha força militar, gente do exército para resistir a isso, e aí ele foi recorrer para quem? Ele foi recorrer para o Trotsky, para o Lenin e para o Stalin, e pediu ajuda para eles. Falou: meu amigo, preciso que vocês me ajudem. E aí o Lenin, o Trotsky e o Stalin juntaram suas forças e formaram a Guarda Vermelha. A partir do soviético de Petrogrado, a partir dos operários, eles formaram a Guarda Vermelha, que foi uma guarda responsável aí pela tomada de poder da Rússia. Essa Guarda Vermelha, inclusive, barrou o golpe militar do Kornilov, sem disparar um tiro. Eles conseguiram convencer o exército a recuar, e aí, por isso, eles acabaram no dia 25 de outubro. O Lenin declarou aí que o governo provisório já não comandava mais a Rússia, e a partir de agora, o que você tinha era um governo socialista comandado pelos soviéticos. No dia 26, eles propuseram a retirada da guerra, tomaram poder, tiraram o Kerensky, tiraram todo mundo. Um dia depois, eles propuseram, né, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. E no mesmo dia 26, inclusive, rolou o Decreto da Terra, né, que tentava aí abolir a propriedade privada da Rússia. A Rússia só foi sair da guerra ainda naquele mesmo mês, em 1917, e aí, por isso, a saída da guerra é o que que está escrito aí para vocês no slide,
como o Tratado de Brest-Litovsk, né? Para quem estudou aí a Primeira Guerra Mundial de fato, sabe que a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial através desse tratado assinado com a Alemanha, que o Lenin ele era a favor da paz, ele era a favor da saída da Rússia da guerra, mas assim, ele não era a favor desse tratado em específico, né? Porque se vocês forem ver aqui no mapa que está para vocês aqui no slide, vocês podem reparar que a Rússia, todos esses territórios que estão aqui, são territórios que a Rússia perdeu, que ela teve que ou reconhecer a independência deles ou passar esses territórios para a Alemanha. Então aí a Rússia passa esses territórios, circulei mais do que deveria, a Rússia passa esses territórios ou para a Alemanha ou tem que reconhecer aí a independência deles. Então o Tratado de Brest-Litovsk, inclusive o Lenin dizia que era uma paz vergonhosa. Mas a primeira promessa do Lenin, né, quando tomasse o poder, era essa. Inclusive ontem foi aniversário do Lenin, 22 de abril, 150 anos. Mas enfim, a resposta da permanência na Primeira Guerra Mundial, eles assinam o Tratado de Brest-Litovsk, a Rússia sai da guerra, a Revolução Bolchevique tem início, e aí, de fato, você começa a ter uma série de mudanças dentro da Rússia. Só que a parada é que você começa a ter uma estatização de tudo, como abolir a propriedade privada, e isso leva aí até mesmo a uma oposição muito forte de qualquer um que não fosse bolchevique. E aí, por isso, a Rússia começou a ser, a partir de outubro, marcada por uma repressão política. Essa repressão política levou a Rússia até uma guerra civil, né? Uma guerra civil que foi formada aí principalmente por dois exércitos, né? O Exército Vermelho, que era aquela guarda vermelha, a qual Kerensky tinha pedido ajuda, né? O soviético de Petrogrado, os operários, literalmente os operários que lutaram. Então, ou seja, você tem a formação de dois exércitos. O Exército Vermelho, que é o Exército Bolchevique, que depois inclusive passa a ser o Exército da União Soviética. E no outro lado aí você tinha a formação dos russos brancos, né? Os russos brancos, que eram aí os grupos de oposição, né? Em parte aí mencheviques, em parte também monarquistas, em parte empresários, em parte latifundiários, qualquer um que fosse oposição às medidas bolcheviques. A Guerra Civil durou até 1922, ela só acabou em 1922 aí. Inclusive, para poder vencer a guerra, o Lenin tomou uma medida muito controversa, né? Que foi justamente aí o comunismo de guerra. Comunismo de guerra que pregava... saiu ali, tá? Mas é comunismo de guerra, não reparei na hora da edição. E aí, comunismo de guerra que era o seguinte, o Lenin olhou e falou, cara, eu preciso salvar a população primeiro de perder o poder. Então a ideia do Lenin era que primeiro ele tinha que vencer a guerra, e para vencer a guerra ele precisava de suprimentos. Então o comunismo de guerra ele era composto de um conceito seguinte, toda a comida e toda a produção seriam voltadas agora para abastecer o exército russo, e não mais a população em geral. Então a ideia de abastecer o exército para o exército vencer a guerra. Isso acabou, obviamente, também gerando aí situações de fome dentro da Rússia. Mas o Lenin vence a guerra, ele vence a guerra civil, ele expulsa toda essa galera da Rússia, e aí logo depois que ele faz isso, o Lenin começa o seu socialismo soviético. Socialismo soviético que é entendido aí como NEP, a nova política econômica. O Lenin, ele é marxista. Ele é marxista, isso significa que ele leu Marx. Como o Lenin, obviamente, né, tinha uma inspiração muito grande no seu principal... sua inspiração, o Marx acreditava que a Revolução Socialista não poderia ser feita em um país agrário. E aí o Lenin, inclusive, corroborava com isso. Então ele tinha a ideia de que primeiro ele tinha que industrializar a Rússia. Então a NEP, no que ficou caracterizado mesmo pelo próprio Lenin, era dar um passo para trás para dar 2 passos à frente. Então, olha que interessante, ele acreditava que antes de se fazer a Revolução Socialista, tinha que se fazer essa Revolução Burguesa. Então, dentro da NEP, o Lenin permite a entrada de capital estrangeiro e permite a iniciativa privada. Então, ele permitia que você tivesse empresas privadas e que empresas de fora entrassem dentro da Rússia para poder justamente gerar lucro. Numa ideia de que ele falava, pô, se eu tiver um país totalmente agrário, eu vou distribuir miséria. Eu não quero distribuir miséria, eu quero distribuir riqueza. Então, para poder distribuir riqueza, eu preciso aí aumentar o meu grau de industrialização. Então, Lenin começa a fazer o seu plano de industrialização russa, que era a NEP, a nova política econômica voltada. O que é essa NEP? Essas novas medidas capitalistas para desenvolver a Rússia. A parada é que isso durou pouco tempo. A segunda metade do século XX, aí, que está escrito da década de 20, é a ascensão de Joseph Stalin ao poder. Por quê? Em 1924, Lenin faleceu. Faleceu aí vítima do seu terceiro AVC. Teve o seu terceiro AVC e faleceu.
Alguns dizem que era em decorrência da sífilis e tudo mais. E aí começa uma disputa política dentro da Rússia entre esses três caras aí. A parada é que a Rússia em si já não tinha-se mais, né, enquanto país, que você já tinha ela fazendo parte da União Soviética. Em 1922, assim que acaba a Guerra Civil, o Lenin criou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era uma união de várias repúblicas, entre elas a Rússia, e essas repúblicas seriam todas comandadas pelo PIKUS, o Partido Comunista Soviético. Então, a ideia seria que o Partido Comunista Soviético comandaria todas essas repúblicas a partir de uma união, de uma solidariedade. E aí o grande chefe desse Estado, né, que foi a URSS, que foi a União Soviética, inicialmente foi o Lenin, que ocupava o cargo de secretário-geral do Partido Comunista, do PIKUS. E aí o Lenin ele defendia uma transição para o socialismo e a ditadura do proletariado, ou seja, ele defendia que primeiro o Estado tinha que controlar todas as instituições para depois se caminhar para a ditadura do proletariado, que é aquele estágio comunista onde não há mais Estado, a sociedade civil respeita a ausência da luta de classes. Só que o Lenin morreu em 1924 e, obviamente, impediu que isso acontecesse. E aí a disputa de poder ficou entre seus principais apoiadores, Joseph Stalin e o Leon Trotsky. O Lenin próprio acreditava que o Trotsky deveria ser o seu sucessor, mas ele dizia que o Stalin era muito enérgico, né? Era uma pessoa muito difícil de lidar, e de fato era. A diferença entre os dois é que o Trotsky defendia a revolução permanente, ou seja, o Trotsky acreditava que inicialmente a Rússia deveria, assim que, né, consolidada a revolução nela, de fato a Rússia deveria já caminhar aí o seu processo revolucionário para o resto do mundo. Então o Trotsky defendia que a Revolução Russa deveria tomar o poder também em outros países imediatamente. Já tinha que sair aí espalhando a revolução por todo o mundo. Já o Stalin defendia o socialismo num só país, ou seja, acreditava que a revolução precisava se consolidar dentro do território russo. E o Stalin, como ele era mais popular, ele era mais famoso dentro da população, ele acaba ganhando essa disputa, principalmente que ele faz dois tipos de propaganda. Uma propaganda se associando ao Lenin, dizendo que ele era o sucessor natural do Lenin, e uma outra propaganda aí fazendo anúncios negativos sobre o Trotsky, né? Mentiras, inclusive. E aí por isso o Trotsky teve até mesmo que fugir da Rússia, porque os apoiadores do Stalin começaram a ameaçar matá-lo. Inclusive mataram em 1940, mas esse é assunto para outro momento. Então o Trotsky assume a União Soviética e aí ele muda o plano do Lenin. Quer dizer, o Trotsky não, perdão, o Stalin. E aí ele muda o plano do Lenin. Se o plano do Lenin inicialmente era fazer a revolução, era fazer essa transição e tudo mais, o Lenin inclusive fazia a NEP, a nova política econômica, né? Medidas capitalistas para consolidar a industrialização. O Trotsky muda tudo isso e começa a fazer os planos quinquenais, que aí já é uma ideia um pouquinho mais socialista, mas esse é assunto para a aula do governo do Trotsky, né? A nossa aula hoje termina aqui no Lenin chegando ao poder e aí no Lenin morrendo em 1924. Então a Revolução de Fevereiro foi uma revolução menchevique, que não altera as bases sociais da Rússia, deu espaço para a Revolução bolchevique de outubro, que pautada nas teses do Lenin, né, as teses de abril, paz, pão e terra, ou seja, garantir a saída da guerra, a garantir a reforma agrária e garantir a comida para a população. Inclusive o Lenin faz isso tudo, né? O Lenin tira a Rússia da guerra em 1917, deu início ao processo de reforma agrária, que eu falei para vocês, o decreto da terra, né, que ele tenta abolir a propriedade privada. Então ele tira a Rússia da guerra, faz o decreto da terra, que inicia a reforma agrária, e isso obviamente aí começaria a diminuir a fome da população russa. Então o Lenin ele cumpre suas três promessas, paz, pão e terra. Claro que pão e terra não é algo imediato, né? Não tem como fazer do dia para a noite. Ele começa a fazer isso aí a partir do decreto da terra, que representa a reforma agrária. Mas Lenin faleceu em 1924, dando aí o seu lugar ao Joseph Stalin, que comandou a Rússia entre 1924 e 1953, que embora ele seja um cara extremamente controverso, alguns vão acusar de ditador, de ser autoritário, de tudo mais, foi muito importante para a industrialização da União Soviética e principalmente para a formação da União Soviética enquanto potência mundial. Ali, né, muito motivado pela participação dela na Segunda Guerra Mundial. Mas esse é assunto para a aula de Segunda Guerra Mundial. Hoje eu só preciso que a gente chegue até aqui. Então, queridos, só preciso que vocês tenham entendido o processo da Revolução Menchevique, o processo da Revolução Bolchevique e como isso representa aí que pela primeira vez agora na história do mundo a gente tem um governo socialista. Um governo socialista que se declara aí pautado principalmente nas ideias bolcheviques, né? Ou seja, de governo dos trabalhadores. Um governo que vai fazer
a reforma agrária, um governo que fez a reforma agrária, um governo que fez novas leis trabalhistas, redução da jornada de trabalho, que fez aí direitos básicos dos trabalhadores e fez inclusive projetos como a alfabetização dos russos. Em 20 anos deixou-se de existir analfabetismo dentro da Rússia. Isso inclusive foi muito importante. Então, primeiro que você forma um governo socialista, pautado na ideia de poder aos sovietes, né? Inclusive esse era o grande lema bolchevique, todo o poder aos sovietes, e aí esse poder soviético dos conselhos dos trabalhadores formou o primeiro país socialista do mundo. Tranquilo, querido? Espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa aí, e aí a gente se vê na nossa próxima aula. Tranquilo? Beijo!